Bom dia, Deus abençoe a todos. E chegamos aqui, um pouco aqui com a cara amassada e tudo. Chegamos para o nosso primeiro vídeo que dá início ao testemunho. Como assim eu tinha feito, fiz ali o vídeo avisando que faria aí em 3 partes, 4 partes, para contar a minha história desde quando eu nasci até esse momento que nasceu esse novo homem, esse que agora vos fala, é diferente, é nascido em Cristo, com a nova data de aniversário, um novo testemunho, né, de superação, de felicidade. E para não fazer o vídeo sem ler a palavra, eu queria ler aqui, está no livro de Gênesis, né, no começo da Bíblia, onde vai falar de um início, né? O início. Então vamos pegar e vamos ler essa passagem e como vamos dar início a esse vídeo do meu testemunho de superação de Jesus Cristo na vida, né? Porque Ele é quem tem poder para fazer essa transformação, a Sua palavra é que transforma. Então fala assim no livro de Gênesis, no capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia, e disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus, e houve tarde e manhã no segundo dia. Eu vou ler só até aqui, porque, meus queridos, a gente sabe que para se contar uma história sempre tem o início, né? E por isso eu escolhi esse capítulo, esses versículos que vai se estender mais um pouco, vai contar tudo até a criação do homem. E assim também começa a minha história, né? Tendo um início. Bem, queridos, eu sou ali da cidade de Cedro, Ceará. Nasci no ano de 1985. A cidade de Cedro, ela tem estimada ali 24 mil habitantes, pelo menos era o censo quando eu saí de lá, que vim morar aqui no Vale do Cariri. Então, meus queridos, eu nasci ali naquela cidade, uma cidade pequena, né? Uma cidade onde poucos habitantes. E eu fui uma criança que fui criada de uma forma mimada, né? Com muitas regalias, porque a minha mãe, eu sou filho único da parte da minha mãe, né? Meu pai, ele foi morar em São Paulo quando minha mãe ainda estava grávida e ele optou para que ela também fosse, mas ela preferiu ficar morando com os pais. Naquele período, queridos, existia muita dificuldade para trabalho, emprego aqui no Ceará e todos os cearenses, nordestinos, não só do Ceará, mas Pernambuco, Alagoas, sempre migravam para São Paulo para emprego, né? Conseguir emprego. Então meu pai ele foi um desses, ele era o mais velho, então ele foi primeiro e ele começou a trabalhar e mandou dinheiro para buscar o restante da família. Tem uma boa parte da minha família que mora em São Paulo. Já se acostumaram e até nem pensam em voltar para o Ceará. Meu pai hoje mora no Ceará, mora em Juazeiro do Norte também, na mesma cidade onde eu moro. E acontecia isso, não tinha emprego no Ceará, muitas coisas aconteciam, como a minha cidade ela vivia do algodão.
e naquele tempo teve uma praga e atrapalhou muito o crescimento. A empresa que sustentava a cidade, que fazia ela crescer, ela foi fechada, então parou o crescimento. Era uma cidade que não tinha água encanada, só promessas de prefeitos, e os prefeitos faziam, escavacavam a rua. E eu me lembro muito bem que eu ia, mas meu avô, esse meu avô já faleceu, e eu ia mais meu avô buscar água no chafariz, né? A gente ia fazer uns galãozinhos, eu com as latas de leite ninho, né? E meu avô, claro que levando os galões normais. A gente ia para esse chafariz, acordava muito cedo e tinha que ir buscar água. E algumas vezes para água potável, que era água para beber mesmo, para essa água que a gente ia buscar no chafariz, a gente lavava roupa, essas coisas, tomar banho, mas para beber tinha que ser uma água que vinha da carroça, vinha do chafariz de outro bairro da cidade. Mas tem uma parte triste desse que eu tô falando do meu avô, porque meu avô ele tinha um sério problema, que ele bebia muito e tinha um vício de jogo de baralho. Então minha mãe ela trabalhou ali em dois turnos. Ela trabalhou na prefeitura e no estado e ela trabalhava de manhã e de tarde. Eu só via minha mãe de noite, pouco distante. Então eu era criado pelos meus avós. E felizmente meu avô teve esse problema e ele algumas vezes se tornou muito violento, tinha muitos palavrões na boca e eu fui uma criança que acabei crescendo com esses palavrões que vocês hoje conhecem aqui, que a Anitta inaugurou esse. Eu já conhecia com a idade de 8 anos de idade, eu já sabia palavrões que iam ser lançados agora em 2022. Mas isso não é, eu conto assim rindo porque eu olho para trás e o que serve para mim é contar esse testemunho, contar essa mudança que houve em mim, né? Então é uma criança ali, boca muito suja, mimada. Minha mãe me dava do bom e do melhor, ela trabalhava, ela não tinha tempo para ficar ali comigo, criado pelos meus avós, mas ela sempre mantia, sempre eu ali com as melhores coisas. Eu estudei em colégio particular desde a infância, pouco estudei em colégios estaduais ou municipais. Eu estudei alguns anos, mas sempre fui bem mimado. E isso não foi bom, não foi bom porque a criança, quando ela tem tudo que quer na mão, ela se torna uma criança. E eu também, nós morávamos numa vilazinha e a vilazinha era de um senhor muito rico da cidade de Cedro. E os meus amigos eram pessoas da alta sociedade lá naquela cidade, filhos de dentista, filhos de comerciantes, bancários, e eu, filhos de fazendeiros, e eu cresci um menino pobre, morando numa vila, no meio dessas pessoas, meus amigos de infância, amo a vida deles, eu gosto muito, nós temos um grupo até de amigos de infância, e só são 4 membros no grupo, é o Leonardo, o Viana Filho e o Marcelo. Nós crescemos juntos ali, mas havia essa diferença, porque eles tinham mais condições do que eu, e eu, por querer manter ficar no mesmo patamar deles, eu fiz minha mãe sofrer muito, né? Eu queria do bom e do melhor, tinha vergonha, não vou mentir nada nesses vídeos que eu estou fazendo, contando o meu testemunho. Não vou mentir, eu humilhei muito minha mãe, tinha vergonha da minha casa, às vezes pedia para parar, às vezes quando vinha de carro parava distante para não as pessoas não veem que eu morava naquela casinha humilde e tudo. A nossa casa era uma casa alugada, nunca compramos uma casa hoje, uma casa própria eu tenho hoje, né? Muito sacrifício ali a minha mãe comprou e ainda já é financiada, nós pagamos ainda. Mas naquele tempo os banheiros eram fora da casa
E tem tanta história que vocês sabem que eu estou contando o testemunho, mas você tem o seu. Você que é da mesma idade que eu, mais velho do que eu, você sabe que morar nessas cidades pequenas tinha muita dificuldade mesmo, dificuldade de banheiro, e tudo, fogão a lenha. O fogão a lenha só dá lembrança porque era muito gostosa a comida, né? Comida de fogão a lenha. E, queridos, eu cresci dessa forma, essa é a primeira parte da minha vida ali naquela cidade e tudo, e eu com a boca muito suja, muito mimado, e eu fui acrescentando problemas, né, à minha vida e se tornando difícil a convivência com meu avô. Passei alguns anos, discuti com ele, briguei, quando eu estava já crescendo. Não, nós não se batíamos muito. No começo eu andava muito com ele, ia para a roça, ele plantava roça, eu estava sempre junto com ele. Mas eu fui crescendo e fui começando a confrontá-lo, né? Por causa da violência dele, muitas vezes chegava muito violento, brigando com minha avó e eu não aceitava. E eu fui crescendo essa criança, né, transtornada, mimada. Isso não é bom. Aconselho a vocês, crie seus filhos debaixo da, como a palavra de Deus, com a vara, repreendo para que ele não te repreenda futuramente quando ele cresça. Então, isso não é, eu não estou falando de espancar, eu estou falando de repreensão. Hoje nós sabemos que as crianças hoje, no meu tempo, pelo menos de escola, quando eu tirava uma nota baixa ou era suspenso de uma aula, eu levava umas palmadas bem boas quando chegava em casa. Hoje não, os pais estão indo na escola para bater nos professores e perguntar por que foi que ele botou a criança para fora. E, cara, tá muito. Essa cultura que hoje está sendo aplicada no mundo está muito contrária dos princípios familiares, das coisas que eu aprendi, mesmo que eu tenha aprendido dessa forma, mas também tive aquelas falhas. E eu vou continuar contando no segundo vídeo. Esse vídeo já está ficando um pouco longo. Como eu falei, vou gravar aí 3 vídeos ou 4 para ver se dá para contar todo o testemunho. E essa eu vou ficar por aqui nessa primeira parte, né? A segunda parte eu acho que eu vou começar falando ali da mudança para o Vale do Cariri e depois virá os problemas com drogas e tudo. Então, queridos, que Deus abençoe. Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, né? Nos ajude para que a gente continue contando testemunho, continue pregando a palavra de Deus, para que edifique a sua vida e também a minha, porque a minha vida é edificada quando eu posso levar o Evangelho de Jesus Cristo para todas as pessoas, né? Porque isso é uma ordenança de Jesus e eu estou fazendo isso para glorificar o seu nome. Então que Deus abençoe e até o próximo vídeo, queridos.